Pessoal, eu queria abrir esse vídeo aqui falando um pouco do Pablo Marçal, tá? Porque eu acho que ele desceu ao nível do esgoto mais subterrâneo que um ser humano consegue chegar naquela entrevista ontem dele para a jornalista Raquel Landim no UOL. Vou colocar os trechos aqui e vou fazendo o react. Federal reuniu uma série de evidências sobre Jair Bolsonaro no caso das joias. Qual é a sua opinião sobre esse caso? O senhor acha que ele é o comandante dessa organização criminosa que desviava... De qual organização? Vou explicar. Que desviava joias, presentes recebidos por líderes internacionais para o patrimônio público brasileiro, que desviava isso para o exterior e vendia lá fora para custear a estadia de Bolsonaro nos Estados Unidos? Quem? O presente é do presidente da República ou da União? Você sabe responder? O presente ele pode tanto estar em caráter personalíssimo quanto em caráter de patrimônio público, mas não pode ser vendido no exterior. Tá bom. Se não pode ser vendido no exterior, então ele que arque com isso. Agora a gente quer saber os outros containers que o Lula tirou lá do... Eu perguntei sobre o Bolsonaro. E eu respondo o que eu quiser, porque eu vou te explicar. O senhor acha que ele é o comandante dessa organização criminosa ou não? Isso é uma ilação falar isso. Primeiro, é uma suposição não é que tem. Ilação, não, é uma ilação. A Polícia Federal... Eu achei curioso ele falar essa questão das joias do Lula, porque olha só... Hoje, aliás ontem, né, quando o Alexandre de Moraes abriu o inquérito, tá, tirou o sigilo do inquérito, tem uma troca de mensagens do ex-assessor do Bolsonaro com ele. O Bolsonaro mandou esse assessor olhar essa história das joias do Lula, né? Quando surgiu esse assunto sobre o roubo das joias do Bolsonaro, ele achou uma boa ideia, olha, vamos dizer também que o Lula fez a mesma coisa, tá? Para tentar anular essa história na opinião pública, ou pelo menos neutralizar o impacto negativo dessa história na opinião pública. E aí, olha a resposta que o assessor dá pro Bolsonaro. Capitão, em reserva, tá? Fui atrás dos objetos do Lula. Não sei como ele fez isso, mas ele devolveu os que ele incorporou ao acervo pessoal e pagou ao TCU pelos objetos que não foram encontrados. Uns 11 mil reais, mais ou menos. E, de fato, se você procurar aí, você vai achar uma matéria, aliás, não só da CNN, tá? Mas várias matérias com esse mesmo conteúdo, dizendo Lula devolveu 559 presentes incorporados ao acervo pessoal e pagou por itens desaparecidos. Era o seguinte... antes de 2016 existia uma regra, tá, para essa questão dos presentes dados por chefes de Estado do exterior, tá, para o Brasil. Era uma regra, depois de 2016 teve um julgamento no TCU que mudou essa regra. Bem, o Lula, então, ele teve que se adaptar a essa nova regra de 2016, e aí era o seguinte, ele guardava todos esses presentes, tá, num cofre lá dentro do Instituto Lula. A hora que o TCU disse, olha, esses presentes têm que ficar lá no palácio, ou sei lá onde que eles ficam, né, no depósito da presidência, o Lula devolveu basicamente todos. Só teve 7 itens que ele não encontrou, tá? Só porcariada. Negócio, tá aqui, um por um, os itens que ele não encontrou, tá? Uma cuia e uma bomba para tomar chimarrão, peça com um grupo de músicos ao redor de uma mesa de madeira, um porta-retratos emoldurado em selo de ouro com o rosto de um homem, 2 esculturas de um pássaro, cartaz com fotografia impressa do Santo Sudário. É só esse tipo de coisa, tá? E aí é o seguinte, o TCU fez uma conta ali de quanto que valeria esses itens e falou, olha, tudo bem, já que você não encontrou, então restitua aqui a União. E o Lula pagou, tá? O valor exato de R$ 11.748,40. Agora, eu queria destacar aqui que isso é completamente diferente do que aconteceu com o Bolsonaro. Primeiro, o Bolsonaro já sabia da regra de 2016. As regras do jogo eram claras. Lá no Lula não tinha ainda o julgamento de 2016 com as diretrizes do que fazer com esses presentes. Isso é uma diferença enorme. E o segundo ponto é o seguinte, os itens do Lula estavam lá, tá? Ele guardou no cofre lá dentro do Instituto Lula, ou seja, ele preservou tudo que estava lá. Já o Bolsonaro entrou com esses itens dentro do Brasil, escondidos, e levou eles para os Estados Unidos para vender e para fazer dinheiro, botar dinheiro no bolso dele. É totalmente diferente, né? Então, o Pablo Marçal... Mas eu vou colocar outro trecho aqui do Pablo Marçal. E vocês querem massacrar a imagem dele como se ele estivesse devendo alguma coisa. Se ele não pode ficar com os presentes, eu duvido que ele vai ficar, é só devolver. Inclusive, o Eduardo Bolsonaro, brilhantemente, pediu para o príncipe da Arábia Saudita pegar os presentes de volta, já que vocês estão com essa confusão toda. Eu acredito de verdade que o Bolsonaro, pela simplicidade dele, né, a mídia soltou lá de forma chula, que era 25 milhões e depois teve que corrigir, e ninguém fala que é fake news. Eu não vi nenhuma notícia falando que vocês soltaram fake news de 25 milhões. Não foi a mídia. A Polícia Federal divulgou. Então vocês têm que divulgar. A Polícia Federal divulga fake news. Estava hoje na Folha de São Paulo. Isso, não é errou. Não, tá escrito assim, ó. A Polícia Federal errou. Não, vocês têm que escrever. Polícia Federal divulga fake news, que isso é notícia mentirosa. Não, a Polícia Federal dentro do relatório colocou um número e depois se corrigiu. Que, sinceramente, pessoal, me desculpem pela palavra, né? Mas, assim, grandes merda, hein, Pablo Marçal?
PF admite erro e diz que desvio de Bolsonaro em joias foi de 6,8 milhões, não de 25 milhões. Nossa, mudou totalmente agora minha percepção. Se o Bolsonaro tivesse desviado 25 milhões, aí eu ia achar que ele é muito ladrão. Mas como foi só 6,8 milhões, aí não tem tanto problema assim. Pelo amor de Deus, né? E ainda, para piorar, esse cidadão, de novo, voltou a atacar a Tabata Amaral, mas de maneira mais infame ainda. Quando o pai da candidata Tabata se suicidou, ela estava no Brasil. Ela ainda não tinha mudado para Harvard. Por que o senhor mentiu? Não, eu não menti. É porque se ela estava aqui ainda e ele morreu, é pior ainda para ela. Porque meu pai já sofreu disso por 30 anos e a gente não largou ele. Pendente do drama Ninguém mata do nada, envolvido. ninguém se mata do nada, ninguém entra no vício do nada. A coisa que eu mais ajudo é tirar as pessoas dos vícios. As pessoas que estão abandonadas nas ruas é porque a família abandonou essas pessoas. Não foi porque ela decidiu amanhã eu vou morar na rua. Ninguém começa a virar mendigo, ninguém é suicida de véspera. Pablo, mas... Bem, sobre isso, pessoal, a única coisa que eu vou comentar é isso aqui, tá? Leiam uma matéria do Metrópolis que tá assim, entenda por que Tabata Amaral relacionou Pablo Marçal a roubo de bancos. O coach foi condenado em 2010 por integrar uma quadrilha que desviava dinheiro de instituições financeiras, tá? Ele roubava senhas de clientes ali, e ele foi condenado, não foi só que houve a denúncia do Ministério Público, não, ele foi condenado por isso. Então leiam lá, que aí vocês vão saber um pouco mais quem é o Pablo Marçal, tá bom? Pessoal, então é isso, eu fecho esse vídeo agora, coloco aí na tela a chave Pix do Desmascarando, se vocês gostam do trabalho, quiserem contribuir com alguma coisa, tá aí, e a gente volta amanhã com mais vídeos pra página.